Pessoal, vamos lá, gravando aqui então. Cristiano, meu nome, satisfação estar com vocês. Nessa odisseia aí de português aí. Serão 10 encontros. A gente vai se deliciar aí com língua portuguesa. Maravilha. A gente vai direto ao que interessa aqui. Nosso curso. A gente também não tem muito tempo a perder. Por que é que você não entende língua portuguesa? Por que língua portuguesa é um problema na sua vida, desde a escola, porque você aprendeu português de maneira errada. Por isso que português é um problema. Nós vamos aprender aqui em português com a maneira certa, da maneira certa, com muitos macetes. Aí não tem como você não aprender. Vamos lá. O português se divide em dois grandes grupos. Dois grandes grupos. O grupo da classe das palavras e o grupo da sintaxe. O grupo da classe das palavras e o grupo da sintaxe. O que é a classe das palavras? Classe das palavras é como cada palavra se classifica. Cada palavra tem uma classificação. Para resumir melhor, classe das palavras é como se fosse o RG. Cada palavrinha tem um RG. Isso é classe das palavras. Se eu disser, por exemplo, se eu disser assim, o menino saiu. O menino saiu. Eu posso classificar cada palavrinha dessa aqui. Posso classificar uma por uma. Isso é classe das palavras. O é um artigo. Menino é um substantivo. Saiu é um verbo. Qualquer palavra, qualquer frase da língua portuguesa que eu encontrar, eu posso classificar palavrinha por palavrinha. Palavrinha por palavrinha. Você pegar a Bíblia, por exemplo, eu vou ler a Bíblia, quero classificar todas as palavras da Bíblia. Você consegue classificar. Vai demorar um pouco, mas você consegue. Você pode classificar uma por uma. Fazer desse tipo que eu fiz aqui, ó. Colocar lá uma de baixo aqui, artigo, substantivo, advérbio, pronome, uma por uma. E essa classificação, só existem 10 classes de palavras. Só existem 10 classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo, pronome, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Na língua portuguesa só tem isso, 10 classes, 10 tipos de classificação. Ok? Maravilha. Cristiano, ok, entendi. Classe das palavras é como se fosse o RG. Cada palavra tem um RG. Sim, cada palavra tem um RG. Qual é o RG do O? O RG do O é artigo. Qual é o RG do menino? Substantivo. Qual é o RG do saiu? Saiu um verbo, o RG. Bacana? Isso é a classe das palavras. E a sintaxe, Cristiano? O que é a sintaxe? Ah, é sintaxe, tá? É sintaxe que se lê. Um pessoal aí que eu vejo falando sintaxe. 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 Sintaxe é o quê? Sindicato dos taxistas. Só pode. É sintaxe. Não é sintaxe, não. Eu vejo professores falando sintaxe por aí. O que é a sintaxe? Sintaxe é a função que as palavras exercem dentro da frase. Cada palavrinha que está aqui colocada tem uma função dentro dessa frase aí. Ela não está aí por acaso. Isso é sintaxe. Então, essas 10 palavras aqui, que é a classe das palavras, aqui funciona o seguinte, ó. A preposição, anotem aí. A preposição, a conjunção. Deixa eu riscar para ficar mais bonitinho aqui. Ficou feio. Vou riscar assim. Preposição, conjunção, interjeição. Essas 3 classes de palavras aqui não possuem funções sintaticamente. Não, anotem aí, não possuem funções sintáticas. Preposição, a interjeição e a conjunção não possuem funções sintáticas. Então,
Quais são as palavras que vão possuir funções sintáticas? Substantivo, adjetivo, artigo, numeral, verbo, pronome e advérbio. Essas 7 aqui para cima possuem funções sintáticas. Essas 3 últimas aí não possuem funções sintáticas. Anotem aí. Então, sintaxe é a função que a palavra exerce dentro da frase. Qual é a função? Vamos analisar essa frase aqui agora sintaticamente. Vamos analisar sintaticamente. Olha só. O menino saiu. O menino aqui é o meu sujeito. O menino é o sujeito. Cristiano, e o é o que na sintaxe? É um adjunto adnominal, que está dentro do sujeito. Adjunto adnominal. O. E saiu. Saiu, sintaticamente, é um verbo intransitivo. Tá vendo aí? Vocês entenderam? Eu vou repetir aqui para ficar bacana. Classe das palavras é o RG de cada palavra. Todas as palavras possuem um RG, um nome. E o que é sintaxe? Sintaxe é a função que as palavras exercem, anota aí, sintaxe. Função que as palavras exercem dentro da frase. Ok? Sintaxe. Funções que as palavras exercem dentro da frase. Maravilha. Bacana? Vou dar um exemplo bem simples para a gente entender, para ficar mais tranquilo para nós aqui. Dentro dessa sala aqui eu tenho vários objetos aqui, várias coisas, não é isso? Tenho cadeira, tenho quadro, pincel, lâmpada, não é isso? É como se isso fosse a classificação, olha só. Cadeira, quadro, pincel, essa é a classificação das coisas que estão aqui dentro. Agora, qual é a função de cada uma? Tudo que está aqui tem uma função, não é isso? Tudo que está aqui tem uma função. Qual é a função do quadro? Tem uma função. Qual é a função da cadeira? Tem uma função. É como se fosse o mesmo exemplo. Classificar é uma coisa. E analisar a função é outra situação. Nas provas de concurso, tanto é cobrado a classificação quanto a função. O que é que cobra mais no concurso público? A função. É o que mais aparece nas provas de concurso público, é a função. É isso aqui, a sintaxe. Mas também aparece classificação. Mas o que mais aparece é sintaxe. Agora é o seguinte. Para eu aprender a função que cada palavra exerce, primeiro eu tenho que conhecer o quê? A classificação. No cursinho, que a gente dá um cursinho extensivo aí, para concurso público, a gente não tem tempo de falar da classificação. A gente vem direto aqui, ó. Cursinho trabalha geralmente só aqui. A gente faz cursinho aí para concurso, só vê essa parte aqui. Essa parte aqui a gente nem pode ver, porque ela toma muito tempo. Não teria tempo, a gente não tem tempo para passar tudo isso aqui. Então, o correto para você aprender português, primeiro você tem que aprender a classificar as palavras. Primeira coisa que tem que aprender em língua portuguesa é isso aqui, ó, classificar as palavras. A primeira coisa é classificar. Depois que você aprender a classificar as palavras, aí você vai pular para onde? Para a função que as palavras exercem. Beleza? Maravilha? Então, nós vamos aprender aqui nesse nosso curso, primeiro. Vai ficar aqui várias aulas aprendendo só isso aqui, a função, a classificação das palavras. Várias aulas só nisso aqui. Classificação. Vamos ver o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um artigo, o que é um numeral, o que é um verbo, o que é um pronome, o que é advérbio, um por um. Tem um negócio que aparece lá no edital, uma matéria chamada concordância nominal. Quem já viu isso? Concordância nominal. Para você fazer concordância nominal, você tem que aprender isso aqui. Se você aprender a classificar as palavras,
aprendeu a fazer concordância nominal. Tá vendo como é que é imprescindível aprender classificação? Então, concordância nominal. O que é concordância nominal? É a concordância que esses nomes aqui fazem uns com os outros. Isso é concordância nominal. Então, para você aprender concordância nominal, tem que aprender classificação. Maravilha? Por que, gente, eu tenho que aprender primeiro a classificar? Por exemplo, vou dar um exemplo simplório aqui. O adjetivo, qual é a função que o adjetivo exerce dentro de frase? Né? O adjetivo exerce 3 tipos de funções dentro das frases. O adjetivo pode ser predicativo do sujeito. O adjetivo pode ser predicativo do objeto. E adjunto de nominal. Vendo aí? Se eu encontrar uma frase que tiver um adjetivo, naquela frase tem um adjetivo. Então, eu já sei que aquilo é um adjetivo. Beleza, é adjetivo. Então, eu já sei. Só pode ter 3 funções aquele adjetivo. Ou é predicativo do sujeito, ou é predicativo do objeto, ou é adjunta de nominal. Não tem como ser outra coisa. Então, olha só, na sintaxe nós temos sujeito e predicado, a regência verbal, regência nominal, adjunta adverbial, adjunta de nominal, aposto, vocativo e agenda passiva. Então, se eu encontrei um adjetivo, ele só pode ser o quê? Ou adjunta de nominal, ou ele vai ser um predicativo do objeto, que está relacionado aqui, ou vai ser um predicativo do sujeito, que está relacionado aqui no predicativo, no predicado. Bacana? O advérbio, por exemplo, o advérbio na sintaxe, qual é a função que o advérbio exerce dentro das frases? O advérbio só pode ser adjunto adverbial. O advérbio só pode ser adjunto adverbial, mais nada. Qual é a função do advérbio na sintaxe? Qual é a função que o advérbio exerce dentro da sintaxe? Função de adjunto adverbial. Qual é a função do verbo, Cristiano? O verbo na sintaxe, ele vai ser verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto indireto, ou então verbo de ligação. A função sintática do verbo só é essa. As funções aí. Então, pessoal, a gente vai analisar uma por uma. Então, se você souber classificar as palavras, quando você bater o olho lá na frase, você fala, opa, esse aqui é um advérbio. Advérbio é o que mesmo na sintaxe? Adjunto adverbial. Ah, isso aqui é um adjetivo. Adjetivo é o que na sintaxe? Ah, pode ser 3 coisas. Predicativo do sujeito, predicativo do objeto ou adjunta de nominal. Fica mais fácil para você estudar dessa maneira. Primeiro passo para nós aprendermos português é aprender a classificar as palavras. Só que, para a gente aprender a classificar as palavras, aqui nós temos alguns probleminhas, assim eu posso dizer, alguns probleminhas. Quais, Cristiano? Que as palavras, dependendo com quem ela estiver se relacionando, ela vai mudar a sua classificação. Isso é um probleminha, não é? Uma mesma palavra que uma hora vai ser adjetivo, numa frase, numa outra frase, essa mesma palavra vai ser substantivo. A mesma palavra que é adjetivo em uma, que é substantivo em outra, na outra frase pode ser advérbio. Nós vamos aprender aqui, um por um, analisar essa diferença aí. Uma mesma palavra, um a, por exemplo, que é artigo numa frase, numa outra frase ela vai ser pronome. Numa outra frase vai ser preposição. Nós vamos aprender um por um aí, analisar, bater o olho e analisar. Bater o olho e diferenciar. Bacana? Então, pessoal, se nós aprendermos isso aqui, se a gente aprender isso aqui, é classificar as palavras e a sintaxe, nós já estaremos já com 90% da gramática pronta já. Vai faltar pouca coisa depois. Vai faltar a parte da semântica, que é tranquila. Vai faltar aí a parte da pontuação também, que é tranquilo também. Beleza? Então, maravilha. Beleza.
Só para a gente ter uma ideia, eu vou colocar algumas frases aqui, para a gente ter uma ideia do que eu estou falando. Se eu disser, o delator disse melhor, o relator se referiu às contas do deputado. O delator se referiu às contas do deputado. Frase número 2. Que é a frase número 1? Frase número 2. Frase 2. O deputado sorriu. Frase número 3. O deputado enviou uma carta a presidente. Frase número 4. O deputado andava nervoso. Frase número 5. O deputado era útil à comunidade. Frase número 6. As contas foram abertas pelo deputado na década de 1980. Frase número 7. Frase número 7. O presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha
ficou em silêncio. Pronto? Prontos? Prontos? Olha só. Eu disse a vocês que primeiro nós temos que aprender a classe das palavras. Classe das palavras é o RG que cada palavra possui. Sintaxe é o quê? É a função que cada palavra exerce dentro da frase. Bacana. Coloquei algumas frases aqui, a gente vai analisar essas frases aqui. Vamos classificar palavra por palavra e depois vamos ver a sintaxe dessas palavras aí. Tá? É isso que aparece nas provas. É só isso que aparece. Vamos lá. Primeiro vamos classificar. Classificar aqui. O O é o quê? Qual é o RG do O? É um artigo. Qual é o RG da palavra delator? A gente vai aprender isso aqui tudo daqui a pouco, tá? O que é artigo, o que é substantivo. O C aqui, hein? Esse C aqui, olha só, o verbo se referir sempre tem que aparecer com um pronome do lado dele. Sempre, sempre, sempre. Você nunca pode escrever o verbo referir sem um pronome. Tá? Sempre. Esse C aqui é chamado partícula. Já aprendi isso aqui lá na frente. Integrante do verbo. Ficou pequeno aqui, mas no seu caderno dá para escrever melhor. Do verbo. Bacana? Como assim, Cristiano? Partícula integrante do verbo. Alguns verbos aparecem, por exemplo, o verbo tornar-se. O verbo tornar-se precisa de um pronome do lado dele, não é? Eu tornei. Alguém fala eu tornei? Não, eu me tornei. Não é isso? Eu me referi. Então, esse pronome que aparece do lado dele aqui é chamado partícula integrante do verbo. O verbo se referir tem que aparecer sempre com pronome. Ou pronome se, ou pronome me, ou te. Vai ter sempre um pronome do lado dele. O se referiu aqui é o que mesmo? Verbo. É um verbo. Um verbo aqui. Todo mundo sabe que isso é um verbo. Esse as aqui, esse aqui está craseado. Vocês já viram falar em crase já? Sim. Esse aqui tem uma junção de preposição mais artigo. Então, anota aí. Preposição mais artigo. Vou colocar bem pequenininho aqui, porque aqui não cabe. Preposição mais artigo. Já é matéria de crase. A gente vai ver isso aqui ainda. Contas aqui é o quê? Substantivo. Do é o quê? É a preposição de mais o artigo o. Não é isso? Preposição de mais o. Dá do. Preposição e artigo. Tem preposição e artigo junto aqui. E deputado é o quê? Substantivo. Se você ficou assustado com essa classificação aí, pode ficar tranquilo, tá? A gente vai aprender a classificar tudo isso aqui. Tá? Ao final desse curso, você vai poder classificar qualquer palavra que você encontrar. Tá? Fica até ruim quando você sabe classificar. Se aprender português demais, é ruim. Vocês sabiam disso? Você se torna uma pessoa muito crítica. Muito crítica. Você corrige as pessoas na mente. Você não fala, mas você corrige as pessoas na mente. E você começa a ler as coisas com análise. Tudo que você vai lendo, você vai analisando. Então, olha só. Ou é artigo, delator substantivo, se é partícula integrante do verbo, referiu é um verbo, as é uma preposição mais artigo, conta é substantivo, preposição, o do é preposição mais artigo, o, e deputado é um outro substantivo. Bacana. Isso que eu fiz o que aqui? Eu classifiquei. Se na sua prova perguntar lá sobre assim, morfologicamente,
Morfologicamente, é a mesma coisa de classe das palavras, ok? Quando a questão vir lá perguntando sobre morfologicamente, está querendo saber esse conhecimento seu aqui. Se você sabe classificar, isso é morfologia, morfologicamente. Sabe classificar? Questão lá. A palavra tal, morfologicamente, é... Perguntando isso aqui. Quando no concurso perguntar assim, a palavra tal, sintaticamente é... Está perguntando o quê? Sintaticamente? Função. Se grifar uma palavra, perguntar, grifar lá, por exemplo, um numeral, perguntar que esse numeral é morfologicamente, está perguntando o que é? É numeral. Se perguntar lá na frase, lá, grifar um numeral, perguntar o que ele é sintaticamente, você tem que analisar que função sintática ele desempenha. Bacana? E se aparecer lá assim, morfossintaxe, é os dois juntos. Aí o bicho pega. Quando cai lá, morfossintaxe da palavra, a morfossintaxe da palavra se referiu aqui é o quê? Morfossintaxe. Está perguntando a classificação e a função. Vamos ver aqui agora qual é a função de se referiu aqui. Se referiu aqui é um verbo transitivo e indireto. Isso aqui é a função que se referiu exerce. Vamos lá. Vamos ver a função aqui. O é o quê? É artigo. Tudo que é artigo, na sintaxe, o artigo exerce uma função na sintaxe. De adjunto adnominal. O adjunto adnominal eu vou colocar a, tá? A. O artigo é adjunto adnominal. Ó, e o delator aqui é o quê? Na sintaxe, a gente vai aprender ainda. Isso aqui é o sujeito. É o sujeito. Adjunto adnominal, sujeito, verbo transitivo indireto. As contas aqui na sintaxe. Vocês se lembram que eu coloquei agora há pouco aqui que a preposição não exerce função sintática? Ela não exerce função sintática. Qual é a função do as aqui? Ela não tem função sintática. Mas ela fica junto, ela fica agarrada aqui com o objeto indireto. Mas perguntar ela individualmente o que ela é, ela não tem função sintática. Ela vai agarrar junto aqui, ela faz parte aqui do objeto indireto. Ok? Do deputado aqui é uma espécie de adjunto adnominal também, que a gente vai ver isso aqui lá na frente. Quem gosta muito de adjunto adnominal é a Fundação Getúlio Vargas. Ama colocar lá adjunto adnominal. Então, olha só. O que nós fizemos aqui? Nós analisamos aqui a classificação das palavras e depois analisamos o quê? A função que ela exerce dentro da frase. É só isso que aparece na prova dos concursos. É isso que aparece nas provas. Eles vão grifar lá o que é isso aqui, perguntar o que é. Vão grifar isso aqui e perguntar para alguém colocar lá qual da frase abaixo que possui um objeto indireto. Vamos lá, vamos para a próxima. Vamos analisar uma por uma aqui. O aqui é um artigo. O é artigo. Deputado é o quê? Substantivo. Sorriu é um verbo. É um verbo. Beleza. Classificamos. Vamos ver a sintaxe agora. Qual é a função que cada palavrinha dessa exerce dentro da frase? O aqui é o que agora? Adjunto adnominal. Deputado aqui é o quê? Deputado aqui é o meu sujeito. Sorriu aqui, na sintaxe, qual é a função? Sorriu aqui é um verbo intransitivo. É um outro tipo de verbo. Quando nós estivermos analisando aqui, nós vamos aprender tudo isso. Beleza? Analisamos. Morfossintaticamente analisamos já. A próxima. O aqui é artigo. Vai anotando aí. Artigo. Deputado é substantivo. Enviou aqui é um verbo. Um é o quê, hein? É um numeral. Carta é um substantivo. Esse a aqui é o quê? Preposição a, mais um artigo. E presidente aqui é o quê? Substantivo. Uma por uma. Beleza, analisamos, classificamos, palavrinha por palavrinha. Agora vamos analisar aqui
Sintaticamente aqui, o o de novo aqui é uma adjunta de nominal. Deputado aqui é o sujeito de novo. Enviou aqui agora é o quê? Verbo transitivo direto. Uma carta aqui nessa frase aqui é objeto direto. Desculpa, esse verbo aqui é um verbo transitivo direto e indireto. Ele pede dois complementos. E a presidente aqui é objeto indireto. Aqui, ele é um a preposição mais um outro a artigo. A preposição mais a, esse a aqui é um artigo. Tem dois as ali, por isso que tem esse símbolo aqui em cima aqui. Beleza? Mais uma, rapidinho. O a aqui é artigo. Deputado, de novo, é substantivo. Andava, aqui é o quê? É o verbo. Nervoso aqui é o quê, hein? Adjetivo. Analisamos aí, classificamos. Agora vamos ver a função que cada palavra dessa exerce aqui dentro. De novo, o O é a adjunta de nominal. Deputado é o meu sujeito. Andava aqui é um verbo de ligação. Nervoso aqui, predicativo, sujeito. Vamos lá. Beleza? De novo aqui, número 5 agora. O O aqui é um artigo. Deputado aqui é um substantivo. Era aqui é um verbo. Útil aqui é o quê, hein? Também é um substantivo. Esse a aqui também é uma preposição mais, preposição a mais artigo, preposição a mais outro artigo. Comunidade aqui é o quê? Um outro substantivo. Beleza. Vamos ver a sintaxe agora desse negócio. O deputado. O aqui é uma adjunta de nominal. Deputado aqui é o meu sujeito. Era aqui é um verbo de ligação. Útil aqui é um predicativo do sujeito. E a comunidade aqui é um complemento nominal. Vamos lá, frase número 6. Professor, ali nervoso lá, PS é o quê? Predicativo do sujeito. Aqui? Aqui? Questão 5. O deputado era útil. A questão 5. Predicativo do sujeito também, PS. As contas foram abertas pelo deputado na década de 1980. Vamos lá, tudo de novo, rapidinho, tá? Tá ficando cansativo, mas é para ficar cansativo mesmo. Artigo, contas é um substantivo, foram é um verbo, abertas é o quê, hein? As contas foram abertas. É um adjetivo. Pelo é preposição. Deputado é um substantivo. Na é a preposição. Preposição em mais a, que é igual a na. Década. Década é o que, hein? É um substantivo. O de preposição. 1980 é o que? Numeral. Agora, sabe qual é o nosso problema no nosso país? Nosso problema é sério. Não existe nenhuma gramática no Brasil que faz isso aqui para você, ó. Eles não colocam assim. Classificação e a função. Eles não fazem isso. Nós vamos aprender bem devagarinho aqui e não vamos aprender tudo. Não vai dar para eu anotar, que você pode anotar no seu caderno aí. Na sintaxe aqui, o A é o quê? Adjunta de nominal. Contas é o meu sujeito. Foram.
Vamos lá. Foram é o quê? O meu verbo. Ok? Foram na sintaxe, ó. Adjunta de nominal, sujeito. Que verbo é esse agora? É um verbo intransitivo, anotem aí, verbo intransitivo. É um verbo intransitivo, anotem aí. Abertas aqui, predicativo do sujeito. Não dá para eu anotar aqui, porque... Isso é a função? É a função. Função agora. Predicativo do sujeito. Aí o pelo não tem, pelo é preposição, não tem função sintática. Pelo deputado aqui, agora dá para eu anotar aqui. Pelo deputado aqui agora vai ser o quê? Agente da passiva. Na década de 1980, tudo isso aqui junto, ó, na década de 1980 é um adjunto adverbial. Beleza. A última de agora para a gente fechar. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, ficou em silêncio. Eu só vou falar aqui, não vai ter como eu anotar, ficou bem lá embaixo, né? Vai anotando aí. O O é um artigo. Presidente é um substantivo. O da é preposição de mais o artigo. Câmara é um substantivo. Dos é preposição de mais os. Deputado aqui é substantivo. Eduardo... Oi? Dos é preposição de mais os. De mais o artigo. Eduardo Cunha é o quê? Substantivo. Ficou é verbo. Em é preposição. E silêncio é um substantivo. Vou repetir. Câmara é substantivo. Dos é de mais os. Preposição de mais os. Deputado é substantivo. Eduardo Cunha é um substantivo. Ficou é verbo. Em é preposição e silêncio é substantivo. Beleza? Sintaticamente, vai anotando aí que não tem como anotar aqui mais. O O é adjunta de nominal, sintaticamente. Presidente é o meu sujeito. Da Câmara aqui, ó. O da mais Câmara aqui, ó. Da mais Câmara aqui é adjunta de nominal. Oi? Da Câmara dos Deputados também é adjunta de nominal. Eduardo Cunha. Eduardo Cunha aqui, que lá é substantivo, aqui é o aposto. Ficou é um verbo intransitivo. E em silêncio, adjunto adverbial. Então, pessoal, notem aí. Então, olha só. Primeiro eu tenho que aprender a classificar as palavras. Depois que eu aprender a classificar, eu vou analisar a função. Cristiano, eu não entendi quase nada disso aí. O artigo, beleza. É normal que você não saiba mesmo. No final do nosso curso, você vai aprender a fazer tudo isso aqui que eu fiz. Eu vou colocar qualquer frase, você vai poder classificar e vai aprender a função de cada palavra. Se você souber a classificar e a função, você já consegue acertar 90% das questões de português. Bacana? 90% da prova de português terá... Depois vai faltar o quê? A situação gráfica, pontuação, a parte da semântica, que é bem tranquilo, rapidão a gente termina. Beleza? Então, já que a gente tem que aprender a classificar as palavras, vamos lá. Vamos aprender a classificar as palavras. Posso apagar? Não. Não?
vamos aprender a classificar as palavras. Vamos então. Primeiro que a gente tem que aprender é o substantivo. Substantivo é o carro-chefe. Você tem que aprender o que é um substantivo. O que é um substantivo? Anotem aí. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Vou tirar esse ponto final aqui. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Que seres, Cristiano? Os seres existentes ou que imaginamos existir. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres existentes ou que imaginamos existir. Beleza. Tudo que existe é chamado de substantivo. Tudo que existe é chamado de substantivo. Tudo, sem exceção. Tudo que existe é chamado de substantivo. Qualquer coisa que exista é chamado de substantivo. E tudo que eu imagino que possa existir também é substantivo. Existe, por exemplo, árvore. Árvore é um substantivo. Eu imagino que exista inferno. A palavra inferno é um substantivo. Né? Tudo que existe e tudo que eu imagino que possa existir é chamado de substantivo. Ok? Então, substantivo é muito fácil de compreender. É os seres existentes ou que imaginamos existir. Para ficar mais fácil para você entender o que é um substantivo, o que é um substantivo? Tudo que eu possa ver, tudo que eu possa sentir, tudo que eu possa tocar, tudo que eu possa imaginar. Ver, sentir, tocar ou imaginar. Tá? Tudo que eu puder ver é chamado de substantivo. Tudo que eu puder sentir é substantivo. Tudo que eu puder tocar é um substantivo. Tudo que eu puder imaginar é um substantivo. Não tem como você errar o substantivo. Exemplo. Eu estou vendo aqui agora um pincel. Pincel, substantivo. Eu estou sentindo calor. Calor é substantivo. Eu estou tocando aqui agora no quadro. Quadro é substantivo. Eu imagino que exista anjo. Anjo é substantivo. Tudo que eu possa ver, sentir, tocar ou imaginar. Isso aqui, anota isso aqui para te ajudar. Tá? Te ajudar. Beleza? Tudo que eu possa ver, sentir, tocar ou imaginar é chamado de substantivo. Ver, sentir, tocar, imaginar. Perguntas aí? Não? Beleza. Maravilha. Tudo que eu possa ver, tudo que eu possa sentir, tudo que eu possa tocar, que eu puder imaginar. Maravilha. Vou apagar. Vamos lá.
Vamos lá. Existe chamado processo de substantivação da palavra. Processo de substantivação da palavra. O que quer dizer isso? Processo de substantivação da palavra. O artigo, o pronome e o numeral. O artigo, o pronome e o numeral, eles têm o poder de substantivar qualquer palavra. O artigo, o pronome, o numeral, tem o poder de substantivar qualquer palavra. O artigo, tem que memorizar. O artigo, o pronome e o numeral têm o poder de substantivar qualquer palavra. Se eu disser, por exemplo, o não prevaleceu. O não prevaleceu. Vamos lá. O não prevaleceu. Se eu disser não. A palavra não é um substantivo? Sim ou não? É algo que existe a palavra não? É algo que eu imagino que possa existir a palavra não? Com aquele macete que eu coloquei para vocês agorinha. Eu posso ver, sentir, tocar ou imaginar alguma coisa chamada não? A palavra não nasceu para ser substantivo. A palavra não nasceu para ser advérbio. Nasceu para ser advérbio de negação. Só que aqui, nessa frase aqui, a palavra não, ela foi substantivada. Ela foi substantivada porque o artigo, o pronome e o numeral tem o poder de substantivar qualquer palavra. A palavra não aqui não é mais advérbio. Não é advérbio. A palavra não aqui, ela é substantivo. Sofreu processo de substantivação da palavra. A palavra não ali sofreu o processo de substantivação da palavra. Foi substantivada. Se cair na prova, cara, 10 candidatos, 11 erram. A palavra não é o quê? Substantivo. Nosso país há muita sonegação de informação. Lá na escola o professor não passa. Tá? Eu vejo aí, os professores não passam isso. Interessante que aparece na prova. Interessante que aparece na prova. Vocês têm que eu disse a vocês que aqui, ó, essa classificação que ela pode mudar a depender da frase. Lembra que eu falei no início da aula? Ela pode mudar. Aquele provérbio que existe, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Não tem isso? É certinho. Esse provérbio é para aqui, encaixou certinho. Dependendo com quem a palavra estiver se relacionando, ela vai mudar a sua classificação gramatical. Aqui aconteceu, quem é que mudou aqui? O não. Para quem quiser anotar aí, a palavra não nasceu para ser o quê? Advérbio. Está na gramática. Se abrir a gramática, vai estar lá. Advérbio negação. Se ela não está desempenhando a função, ela foi criada para ser advérbio. Se ela não tem a classificação com qual ela nasceu para ser, ela sofreu um processo de formação de palavra, chamado processo de formação de palavra, derivação imprópria.
Quem gosta muito do negócio de derivação de processo de formação de palavra é a FUNCAB, que faz prova aqui para a prefeitura. Derivação imprópria. A derivação imprópria. Ela mudou para outra coisa que ela não é. A gente vai ver esse assunto lá na frente. Quem quiser anotar aí, sofreu Qual é a formação da palavra não? Derivação imprópria. Beleza. Se eu disser assim, como eu amo aquele azul. Como eu amo aquele azul. A palavra azul, vamos analisar a palavra azul. A palavra azul nasceu para ser substantivo? Eu posso ver, sentir, tocar ou imaginar alguma coisa chamada azul? Não é. A palavra azul nasceu para ser adjetivo. A palavra azul nasceu para dar característica para alguma coisa, não é? Só que aqui, nessa frase aqui, a palavra azul não é adjetivo. A palavra azul nessa frase aqui, ela é substantivo. Porque ela foi substantivada. A palavra aquele é um pronome. Aquele é um pronome. Então, a palavra azul aqui é um substantivo. Maravilha? Mais uma. Andressa tinha um falar filosófico. A palavra falar é um substantivo? Existe uma coisa que eu posso ver, sentir, tocar ou falar chamada falar. A palavra falar nasceu para ser verbo, não é isso? Só que aqui, a palavra falar não é verbo. A palavra falar aqui nessa frase aqui, ela é um substantivo. Foi substantivada por quem? Pela palavra um. Mais uma. Vamos lá. Um camarada chamado Flamengov. Tem um quê estranho. Flamengov tem um quê estranho. A palavra que aqui foi substantivada por o quê? Pelo numeral. Substantivada. A palavra que nasceu para ser o quê? Ou conjunção, ou pronome. Conjunção ou pronome? Nasceu para ser ou conjunção ou nasceu para ser pronome? Só que ali, ela está com a função imprópria, não é isso? Ela está com a função de quê? Substantivo. A palavra que aqui é substantivo. Dúvidas, perguntas aí? Processo de substantivação da palavra. O artigo, pronome numeral tem o poder de substantivar qualquer palavra. Agora, não vamos aprender ainda. O artigo todo mundo já sabe que é um artigo. Numeral todo mundo já sabe que numeral é o quê? Número. O pronome, alguns aqui ainda não sabem que é um pronome. Já aprender que é um pronome. Por exemplo, aquele aqui é um pronome chamado pronome demonstrativo.
O artigo, pronome numeral, tem o poder de substantivar qualquer palavra. Vou colocar mais uns 2 exemplos aqui para ter no caderno, para você estudar. Seu caderno tem que ter muitas informações. Olha só. Se eu disser, não sei o porquê daquela resposta. A palavra porquê aqui é um substantivo. Por que porquê é substantivo? Substantivada por quem? Pelo artigo. Então, a palavra porquê aqui é um substantivo. Para quem quiser anotar, né? Quando é que a palavra porquê tem acento? Quando é que a palavra porquê cai na prova, né? Cai na prova isso aqui. Quando é que a palavra porquê leva acento? A palavra porquê vai levar acento quando ela for substantivada, só em 2 casos. Quando ela for substantivada e quando ela aparecer no final de frase. Né? Quando é que a palavra porquê vai ter acento? Quando ela for substantivada, você acabou de aprender ali agora. Ou então quando ela aparecer no final de frase. Só com essa informação aí dá para você matar a questão às vezes na prova lá. Quando é junto, separado, eu vou tirar um dia só para explicar. Quando é junto, separado, tá? Vou tirar um dia aqui na aula aqui para gente aprender quando que eu escrevo porquê junto e quando é que eu escrevo separado. Quando é que o porquê vai ter acento circunflexo? Quando for substantivado, número 1. Quando for substantivado, número 2. Quando aparecer no final de frase. Vai levar o acento. O aqui é um artigo, né? O aqui é um artigo. Ela for acompanhada de artigo também? Sempre que é acompanhada de artigo? Acompanhada? Não, se ela for substantivada. Quando é que ela vai ser substantivada? Quando tiver um artigo, pronome numeral. Aí eu não falei, eu vou falar agora. Como é que funciona esse processo de substantivação da palavra? Basta aparecer um artigo, um pronome numeral antes da palavra, que ela já está substantivando. Bacana? Bastou aparecer um artigo, um pronome numeral, que ela vai estar substantivando. Ok? E quando é que o porquê vai ter acento, como eu falei? Quando for substantivado ou quando aparecer no final de frase. Basta aparecer o artigo, pronome numeral antes de qualquer palavra e essa palavra se transforma. Qualquer uma dessas aqui, tá? Qualquer uma dessas palavras aqui, qualquer uma delas podem se tornar substantivo. O substantivo, que é esse camarada aqui que a gente está vendo, falando sobre ele, esse aqui é o poderoso chefão da classe das palavras. A classe mais importante da classe das palavras é o substantivo. A segunda classe mais importante é o verbo. Tá? Mas qual é o mais importante? Qual é o poderoso chefão? Substantivo. Poderoso chefão. Quem assistiu o filme Poderoso Chefão? Poderoso Chefão. Filmaço. Substantivo é o principal aqui. Principal. Substantivo é a palavra que dá nome aos seres. Seres existentes ou que imaginamos existir. Porém, qualquer palavra pode se tornar um substantivo. Basta aparecer antes de qualquer palavra um artigo, um pronome ou então um numeral. Maravilha. Vejamos. Um belo carro foi visto. Um belo carro foi visto.
A palavra belo ali. A palavra belo nasceu para ser substantivo? Não. A palavra belo nasceu para ser adjetivo. Só que aqui no contexto a palavra belo está sendo substantivada? Só que aqui nessa frase aqui a palavra belo não é substantivo. Ela vai ser adjetivo. O que foi, Cristiano? Você está explicando agora, está vendo até bem. Agora já mudou esse negócio aí. Presta atenção. Um belo carro foi visto. A palavra belo aqui é adjetivo de qual palavra? Ela caracteriza qual palavra? Palavra carro. Então anotem aí. O artigo, o pronome numeral, tem o poder de substantivar qualquer palavra. Olha só aqui, ó. Vírgula. Desde que tal palavra não seja adjetivo de outra. Pronto, agora eu coloquei o ponto final aqui. Ó. Não tinha colocado ponto final, vocês observaram isso? Agora tem o ponto final. O artigo, o pronome numeral tem o poder de substantivar qualquer palavra. Agora é o seguinte, se essa palavra já for um adjetivo de uma outra palavra, ela não pode se meter. Beleza? Entenderam? Vou trocar em um exemplo simplório aqui. Um exemplo simplório. Satanás pode mexer com qualquer pessoa. Agora, se a pessoa tiver o símbolo nela de Deus, ele pode mexer? Não pode, mais ou menos assim. Melhor. Que exemplo mais... Olha só. O artigo, o pronome numeral pode substantivar qualquer palavra. A gente viu vários exemplos aqui. Basta aparecer antes da palavra. Agora, se essa palavra aqui que ela está querendo substantivar, tá vendo? Ela já foi um adjetivo de uma outra palavra, tá vendo? Ó? Caracteriza a palavra carro. Aí ela não pode substantivar. Não pode substantivar. Um belo carro foi visto. A palavra belo aqui é adjetivo e carro é um substantivo. Agora, se eu retiro a parte final aqui, se eu disser assim, um belo foi visto. Agora, a palavra belo agora é adjetivo de uma outra palavra? Não. Então, um aqui está substantivando. A palavra bela aqui é... Opa, desculpa. A palavra bela aqui é um substantivo. Tá vendo aí? Beleza? Vocês entenderam aí? Maravilha. Português é assim, é cheio de voltas. O artigo, pronome numeral, pode substantivar qualquer palavra. Agora é o seguinte, qualquer vírgula, né? Porque se a palavra for adjetivo de uma outra palavra, ela não pode substantivar mais. Foi o que aconteceu aqui. Mais uns 2 exemplos aqui vai ficar fácil. Vamos lá. João encontrou um velho amigo. E a outra frase aqui. João encontrou um velho. A palavra velho em cima e a palavra velho embaixo
Tem a mesma classificação? Tem o mesmo RG? Não. A palavra velha em cima é adjetivo. De quem? Da palavra amigo. Se ela já é marcada, já é marcada, não é? Já é marcada, porque ela já é adjetivo de outra palavra. Tem como alguém substantivar a palavra velho? Não tem mais, ela já é adjetivo, sempre adjetivo, porque ela já é adjetivo de uma outra. A palavra velho embaixo é adjetivo ou é substantivo? Aí vai ser substantivo, ela não é adjetivo de ninguém, ó. Então a palavra está substantivando-a. Vocês entenderam agora? Você entendeu agora? Como é que é fácil? E isso aparece nas provas. Eles perguntam o que é. Essa frasezinha, por exemplo, aqui de um velho amigo, já perdeu até a graça, já tanto que aparece em prova. Ficou até sem graça. Beleza. Mas aí nessa última frase aconteceu o processo de substantivação? Aqui na última aconteceu. Oi? A palavra velha aqui já é substantivo. Aqui não aconteceu o processo, porque já o velho aqui é uma pessoa, né? Já é uma pessoa. Então aqui já era velho mesmo. Agora aqui em cima, velho era a característica da palavra amigo. Aqui não aconteceu, porque já era mesmo, tranquilamente. Mas qual é o indício que eu sei tranquilamente que isso aqui é um substantivo? Como é que eu sei tranquilamente? Porque tem um aqui na frente dele. Se apareceu ali, meu amigo, é substantivo na hora. Mais exemplos ou não? Um velho ali não quer dizer que é uma pessoa. Um velho pode ser qualquer coisa. Velho é adjetivo. Na frase ele velho ali é um substantivo. Maravilha. Vamos ver outra frase aqui, ficar mais claro para nós. Vamos lá. Um estranho sinal foi visto. Vamos lá. A palavra estranho. A outra frase. Um estranho foi visto. Vamos lá. Possui a mesma classificação? Um estranho sinal foi visto, um estranho foi visto. Vamos lá. A palavra estranho aqui é adjetivo ou é substantivo? É característica de alguém? Característica da palavra sinal. Então ela não pode ser substantivada, não é isso? Não pode ser substantivada. A palavra estranho aqui é um adjetivo. Daqui a pouquinho não falar sobre adjetivo. A palavra estranho aqui é substantivo ou é adjetivo? Ela é adjetivo de uma outra palavra? Não. Isso aqui é um substantivo. Bacana? Dúvidas? Já tirou minha dúvida já. Mas no caso sempre quando, no caso do adjetivo, sempre quando for adjetivo, ela vai vir para substantivar. Aí no caso, quando vai ser, o que o senhor estava explicando aí, vai ser substantivo da outra e adjetivo. Entendeu? Mais ou menos o que eu fiz. Não entendi. Não entendi a pergunta. Sempre aquela forma lá. O adjetivo sempre vai caracterizar um substantivo. Sempre. Se ela estiver caracterizando um substantivo, ela não pode ser tocada. Ela não pode mudar a sua classificação. Agora, eu sei que ninguém tem dúvida, mas eu vou colocar uma aqui. Professor, o senhor há de conta que é muita informação, né? É muita informação. Doido mesmo. A cabeça da gente faz assim, ó. É muita informação mesmo. Pegar assim, Eles ali embaixo. Olha só. Substantivo, vai ser substantivo porque tem o... Ela... Oi? A palavra estranha aqui, olha só. A palavra estranha aqui é o quê? Uma pessoa, não é? Um estranho, uma pessoa? Mas como é que eu sei que isso aqui é um substantivo? Com certeza mesmo. Por causa do numeral. Ela não fez o seu papel. Tranquilo, mesmos exemplos.
A palavra papel aqui é o quê? Substantivo. Todo mundo sabe, uma coisa que eu posso ver chamado papel. Agora eu tenho o O aqui e tenho o seu aqui. Ninguém tem dúvida em relação a isso, mas alguém um dia teve uma dúvida, eu vou colocar a frase aqui. A palavra o substantivo é a palavra seu? Essas palavras que elas podem se substantivarem umas às outras ou não? Nesse caso aqui não, pode? Não pode substantivar não. O aqui continua sendo. O é artigo e seu é... Um dia alguém perguntou, professor, seu aqui é substantivo, foi substantivado pelo artigo. Não, tem como não. O artigo e o seu é pronome. Bacana? Beleza. Professor, então o artigo, pronome numeral vai substantivar qual daqueles dois? Qualquer palavra. Menos o Agora, vai ter um momento que eu posso substantivar. Aqui não tem como substantivar, o substantivar a palavra seu. Não tem como. Vai ter momento, por exemplo, se eu disser assim, por exemplo, tem como elas podem substantivar umas às outras, mas não aqui. Por que o seu aí não é? Porque aqui ela não pode substantivar, não. Nesse caso aqui, quando aparecer artigo, pronome, já substantivo aqui, ela não vai substantivar, não. Porque tem outro. Ela tem o substantivo na frente ali. Agora, ela não fez o seu. Aí, beleza, o seu seria. Elas podem substantivar umas às outras. Naquele caso ali, não. Mas assim, por exemplo, olha só. Ela Por exemplo, ó. Eu tinha colocado um exemplo já, né? Vou colocar outro aqui. Eu tinha 2 Qs. Eu tinha 2 Qs. 2 é o quê? Numeral. Que nasceu para ser o quê? Pronome. Aqui o 2 substantivou a palavra que. A palavra que é agora aqui é um substantivo. Ok? Nesse caso aqui, beleza. Não tem substantivo aqui. Então elas podem substantivar umas às outras. Agora, se eu tiver um substantivo aqui, ela não pode substantivar mais. Mas se eu tiver um caso de dúvida, eu sei que ela é substantivo por causa do numeral na frente. Isso, para numeral. Perguntas aí até agora? Sim ou não? Professor, então numa frase, a dica seria, eu li a frase, daí Uhum. eu vou ver se lá tem um artigo, um pronome e numeral. Uhum. Se de repente tiver um desses três, então eu vou saber que vai acontecer esse processo Vai acontecer um processo. de substantivação. Isso, isso. E na prova, a gente vai saber identificar, por exemplo, se quer fazer uma prova lá, essa frase aqui vai sofrer um... Tipo assim, lá não vai estar escrito que sofreu um processo, mas a gente ao ler vai saber identificar isso aí, saber. Como vai aparecer na prova isso aqui? Eles vão pegar uma frase com 3 linhas, vão grifar algumas palavras e perguntar o que que é. Letra A, perguntar na ordem respectiva. No caso, se a palavra estiver grifada lá, vai perguntar se aquela palavra é substantivo. Vão colocar lá uma frase, grifar várias palavras. E perguntar na ordem respectiva. As palavras grifadas são: letra A, artigo, substantivo, advérbio, pronome. Letra B, mais ou menos assim. Agora vamos trabalhar depois exercício, questões de prova. Pode ficar tranquilo. Vamos aprender isso aqui, resolvendo questões aqui. Beleza, pessoal? Artigo, pronome numeral, substantivo de qualquer palavra. Desde que tal palavra não seja adjetivo de outra. Se ela for adjetivo de outra, não pode substantivar. E elas podem se substantivarem? Pode. Desde que não tenha o que na frente delas? Substantivo. Se tiver substantivo aqui, aí ela não vai substantivar uma outra, não. Beleza? Perguntas? Não? Beleza, vamos lá. Vamos falar agora do adjetivo. Adjetivo. O adjetivo é a palavra que dá
característica ao substantivo. O adjetivo, ele tem uma função, caracterizar o substantivo. Se eu disser verde, essa palavra aqui é um adjetivo, sim ou não? É a palavra que dá característica a quem? Pergunta tranquila. Se eu não tiver substantivo, tem como eu ter adjetivo? Não tem. Eu só tenho adjetivo se antes eu tiver o quê? Substantivo. Eu tenho substantivo aqui? Não. Então eu tenho adjetivo ali? Não. A palavra verde ali é adjetivo? Não. Isoladamente, a palavra verde é um substantivo. Isoladamente. O jeito que ela está ali, ela é substantivo. Tá? Bacana. Só vou ter um adjetivo se primeiro eu tiver o quê? Substantivo. Se eu disser, por exemplo, casa... Por que ela sozinha é um substantivo? Ela no substantivo... Ela vai... como é que é a pergunta? Por que o verde sozinho é um substantivo se a gente não pode tocar ele? Se a palavra estiver verde sozinha, ela vai ser substantivo. O porquê vai ser um substantivo. As cores. Eu posso imaginar alguma coisa chamada verde? Não, não posso. Mas as cores, todas as cores no geral, isoladamente, sozinha, é substantivo. No caso das cores. As cores, é. Sozinha aqui é substantivo. Bacana? Não é adjetivo. Só vou ter um adjetivo se antes eu tiver um substantivo. Ah, casa verde. Verde agora está caracterizando a palavra casa. Então, verde aqui vai ser adjetivo. Beleza. Bacana? Se eu disser homem baixo. Baixo é o quê? Característico, não é? Adjetivo. Homem gordo. Característica? Homem careca. É a característica desse homem? Homem afrodescendente. Tudo isso aqui é o quê? Característica da palavra homem. Então isso aqui tudo é adjetivo. Adjetivo é a palavra que dá característica ao substantivo. Você não pode esquecer disso. Adjetivo é a palavra que dá característica ao substantivo. Maravilha? Beleza. Maravilha. Adjetivo, palavra que dá característica ao substantivo. Agora, eu tenho substantivo formado com uma palavra só, não tem aqui? Baixo, gordo, careca. Uma palavra só. Chamado adjetivo simples. Só tem uma palavra só, adjetivo simples. E tem adjetivo formado por duas ou mais palavras. Pode ter 3, pode ter 4. Adjetivo composto. Adjetivo simples, adjetivo composto. Bacana?
Ana, vamos lá. Agora, a regra de concordância nominal diz o seguinte, que o adjetivo ele tem que concordar com o substantivo. Adjetivo deve concordar com substantivo. Como assim? Como é que funciona, Cristiano? Substantivo plural, adjetivo também no plural. Adjetivo singular, singular. Masculino, masculino, feminino, feminino. Ninguém tem dúvida em relação a isso, né? Se eu disser fosse mulheres aqui, seria mulheres, 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 o quê? Baixas. Concordando com o substantivo. O adjetivo deve concordar com o substantivo. Bacana. Adjetivo concorda com o substantivo. Agora, e esse adjetivo aqui, composto, como é que fica? O simples é bacana, todo mundo sabe, ninguém erra. E o composto, como é que fica? O adjetivo composto, quem vai concordar com o substantivo é apenas o último. Só o último que concorda com o substantivo. Bacana? A regra é um pouquinho diferente. Com o composto, a concordância é feita apenas com o último. Se fosse mulheres aqui, mulheres, mulheres, afrodescendentes. Quem é que está concordando aqui? Apenas o último. Com o composto, a concordância é feita apenas com o último. Exemplo. Negócios. Negócio. Sócio. Político. Financeiro. Vamos lá. Eu tenho um adjetivo que aqui? Composto. Só essa parte da gramática, da classificação, é a parte mais chata que tem, tá? A parte da classificação. Mas nós temos que aprender a classificar. Negócio, sócio, político, financeiro. Eu tenho um adjetivo composto ali, não tem? Composto de quantas palavras? 3. Posso ter com mais? Posso. Se eu for colocar no plural a palavra negócio, como é que tem que ficar os adjetivos? Negócios, sócio, político, muito bem, financeiros. Com o composto, a concordância é feita apenas com o último. Perguntas aí? Mais uma lá. Homem, franco, anglo, brasileiro. Um adjetivo composto. Vamos colocar no plural isso aqui. Como é que fica? Homens, franco, anglo, brasileiros. Se fosse mulheres, seria brasileiras. Com composto, a concordância é feita apenas com o último. Beleza. Perguntas. Com composto, só se concorda o último. Notaram aí? Parece bobagem, né? Mas aparece nas provas, tá?
Vamos lá. Se eu disser homem monstro. Homem monstro. Homem é substantivo, não é isso? Substantivo. Existe uma coisa chamada monstro que eu posso ver? Existe uma coisa que eu posso imaginar chamada monstro? Existe? Existe, não existe? Eu assisti vários desenhos animados que tinham monstro. Monstro, então, é um substantivo. Agora, a palavra monstro aqui nessa frase aqui está sendo empregada como substantivo? Está sendo empregada como o quê? Então ela deixou de ser substantivo aqui e passou a ser o quê? Então monstro aqui é um adjetivo da palavra homem. Deixou não é substantivo, ó. Já bem claro. Mais uma. Camisa vinho. Camisa é substantivo, ok? Camisa é um substantivo. Vinho aqui. Existe uma coisa chamada vinho que eu posso beber? Vinho é substantivo também, não é? Só que nessa frase aqui é substantivo. Só que nessa frase está sendo usada como substantivo? Não. Ela é aqui o quê? Adjetivo. Então ela aqui nessa frase ela vai ser adjetivo. Um substantivo que está sendo usado como adjetivo, caracterizando a palavra camisa. Então anotem aí. O que é interessante disso aqui? O interessante é que qualquer substantivo que for usado como adjetivo, ele não pode se flexionar. Anotem aí. Qualquer substantivo usado como adjetivo fica invariável. Qualquer substantivo usado como adjetivo fica invariável. E em língua portuguesa, o que significa a palavra invariável? Ela não pode se flexionar. Não pode ir para o plural e nem para o feminino. Ok? Significa invariável. Então, vamos com esses dois exemplos aqui. Vamos colocar isso aqui no plural. Homens. Como é que vai ficar o plural de homens? Homens, o quê? Monstro. Aqui o monstro aqui não se flexiona, porque qualquer substantivo usado como adjetivo fica o quê? Invariável. Ele não pode flexionar nunca. Homens, monstro. Se fosse mulheres, monstro. Qualquer substantivo usado como adjetivo deverá ficar invariável. Camisa vinho. Fosse camisas vinho. Que vinho é um substantivo, mas nessa frase aqui está sendo usada como adjetivo. Então deve ficar invariável. Fácil. Qualquer substantivo usado como adjetivo fica invariável. Notem, grifem. Vamos lá. Se eu disser comprei 2
camisas verde cana. Escreve abaixo no caderno de você, na linha abaixo, no plural para mim. Ah, já coloquei no plural, né? Puxa vida, nem deu graça. Ia colocar uma lá. Vamos lá. Comprei 2 camisas verde cana. 2 camisas aqui está no plural. Verde cana é o meu adjetivo. É o meu adjetivo, esse adjetivo aqui é um adjetivo simples ou composto? No composto, quem é que se flexiona? O último. Mas por que ele não se flexionou aqui, esse último? Ele não se flexionou porque ele é um substantivo usado como adjetivo. Então, olha só, hein? Repetindo. Com adjetivo composto, só o último se flexiona. Agora, se esse último for um substantivo usado como adjetivo, não pode flexionar. Por que não pode? Porque qualquer substantivo usado como adjetivo fica invariável. Sacaram aí? Como que fica no singular? Tem que ficar no singular. Então, como que fica? Está no singular. Ficou invariável. Vamos lá, a frase está no plural. Se eu colocar no singular, fica tudo igual, tá? Comprei uma camisa verde cana. Então, muda ali o numeral. Né? Se eu colocar no singular aqui, só mudar o numeral. E aqui, camisa também, né? Comprei uma camisa verde cana. Ficaria no singular. Mais uma. Vejam isso. Ganhei uma rosa vermelho sangue. Correto ou incorreto? Ganhei uma rosa vermelho sangue ou eu ganhei uma rosa vermelha sangue? Vamos lá. Rosa aqui é o meu substantivo. Vermelho sangue aqui é o meu adjetivo e é um adjetivo o quê? Um adjetivo composto. Beleza? Vamos para a regra do composto. Como é que fica a regra do composto? Só pode flexionar no composto quem? O último. Beleza. É o único que tem chance de flexionar. Né? Só que ele é um substantivo usado como o quê? Ele pode se flexionar? Não. Aqui não teria como flexionar nunca, porque está no singular, né? E se fosse no plural? Também não poderia. Se fosse ganhei 2 rosas, poderia se flexionar aí agora? Não. Porque é um substantivo, a palavra sangue é um substantivo. Na frase está sendo usada como adjetivo. E qualquer substantivo usado como adjetivo fica como mesmo que eu falei? Invariável. Agora, se eu tirar a palavra sangue, se for simples, tirei a palavra sangue agora. Agora é o adjetivo simples. O simples tem algum segredo com o simples? Não. Ganhei 2 rosas vermelhas. Aí concordando aqui, porque aqui ficou simples. Bacana? Alguma dúvida? Pessoal, o nosso curso aqui é bem tranquilo, tá? É para tirar as dúvidas mesmo. Quem veio fazer esse curso é porque está na UTI do português. Porque quem está lá na frente, ele não precisa de um curso começando do zero, não é isso? Então, se você tiver dúvida, pode levantar a mão, perguntar, tá? Está todo mundo aqui no mesmo nível. Pergunta, a gente vai responder aqui, para a gente aprender, para a gente desenrolar português de uma vez por todas. Tá? Chega de português, fazer com que você fique reprovado nos concursos. Chega. Vamos dar um basta nesse negócio. Bacana? Você se lembra da... Quem se lembra disso aqui, ó? Saias azul pavão, lá da escola. Quem se lembra disso?
Aí a professora fala assim, pessoal, menino, saias azul pavão não se flexiona. Aí você fala, professor, por que não pode ser saias azuis pavões? Por que não pode? Por que não pode? Por que não pode? Fica, cala a boca, não pode. Porque... Chegou a hora de responder para você, por que não pode? Saias azul pavão, azul, beleza. Opa, tem esse aqui não. Por que não pode? É um adjetivo, beleza, adjetivo, só que é um adjetivo o quê? Com? Qual a regra do composto? Só o último. Agora eu vou analisar. Esse último aqui, pavão, é um substantivo que está sendo usado como adjetivo na frase? Sim? Sim, então ele não pode se flexionar, ele tem que ficar invariável. Rapidinho a professora ensinaria para nós lá na escola, né? Mas eu acho que ela nem sabia disso. Só dúvidas aí? Não. Não. Só para a gente encerrar, para a gente descansar um pouquinho para o intervalo. Vou colocar algumas frases aqui. Aí você vai colocar o plural dela na frente, tá? Vamos lá. Um rapaz, ele trouxe alguém trouxe. Vou colocar no singular e você vai colocar no plural. Um terno xadrez. Ele trouxe uma camisa amarela. Ele trouxe uma outra camisa abacate. Melhor, uma camisa verde abacate. Ele também trouxe uma outra camisa, melhor. Ele trouxe uma gravata um terno xadrez, uma camisa amarela, uma camisa... Faltou uma lá, né? Uma camisa verde abacate. E uma gravata... vinho. Coloquei no singular, vocês vão colocar no plural. Prontos? Colocaram no plural já?
Terminou? Tem alguém que está no xadrez aí ainda. Vamos lá. Colocar isso tudo no plural. Colocar tudo no número 2, tá? 2 ternos. 2 ternos o quê? Vamos lá. Existe alguma coisa chamada xadrez que eu posso ver? Sim. Quem joga xadrez aqui? Ninguém joga xadrez? Sério? Você joga xadrez? Opa. Pôquer. Quem joga pôquer? Só você que joga pôquer? Eu aprender a jogar pôquer e jogar xadrez. Muito legal. Existe uma coisa chamada xadrez que eu posso ver? Sim. É um substantivo. Está sendo usado como o quê? Pode se flexionar? Tem que ser terno xadrezes? Não. Não tem como. Então, trouxe 2 ternos. Xadrez. Normal. 2 camisas. Amarelas. Por que amarelas aqui? Porque amarela já nasceu para ser cor mesmo, não é? Já é adjetivo mesmo, não é nenhum substantivo usado como adjetivo. Nasceu para ser adjetivo. Então vai concordar com o, no caso aqui seria o substantivo que está no plural. Uma camisa verde abacate. 2 camisas verde abacates. Quem foi falar abacates aí? Abacate. Existe uma coisa chamada abacate que eu posso colocar açúcar, colocar banana e colocar leite, bater no liquidificador. Fica maravilha? Tem. Existe. Então é um substantivo que está sendo usado como adjetivo. Qualquer substantivo já usado como adjetivo fica invariável. Não pode flexionar. Camisas. Eu só coloquei aqui. Você vai reescrever a frase de novo. Aí vocês reescreveram, né? Cristiano, reescrevi de caneta. Se lascou, tem que escrever tudo de novo. Uma gravata, vinho agora. 2 gravatas, vinho de novo. Por quê? Vinho, uma coisa que eu posso ver. Então é substantivo. Estava sendo usado como adjetivo. Qualquer substantivo usado como adjetivo deve ficar em intervalo 10 minutos e voltaremos.